Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara, primeira sessão do CAF, período da manhã, do dia 16 de junho de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudia Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcângelo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Muito bem. A gente vai ter nessa manhã várias sustentações orais, tá? Ontem até nós adiantamos alguns processos para deixar essa parte da manhã, só com os processos que a gente vai ter a presença dos patronos aqui sustentando oralmente os recursos, tá ok? Nós vamos começar pela ordem da pauta. Os itens 31, 32, 33 são da minha relatoria, né? Por isso eu peço ao apoio que peça ao patrono do item 31 para que ingresse na sala de sessão para a gente dar início à apreciação dos processos, ok? Por favor, Janaína. Ok, presidente, farei a comunicação. Na pauta, doutora Beatriz, você pode ser da pauta. Para verificar a mensagem no chat. Doutora Beatriz Biagi Ferraz, OAB SP 323892, Campos Melo Advogados. É isso, doutora? Isso, olá, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda à turma 1401, tá ok? Obrigada. Joia. Bom, nós vamos dar início então ao item 31. Recorrente Indústria Comércio Metalúrgica Atlas S.A. Esse processo aqui trata de PRD-Comp, tendo por objeto crédito de saldo negativo do RPJ do período de apuração de 2003. Aí no relatório eu coloco uma fotografia da fundamentação e enquadramento legal desse despacho decisório. Tá? A apuração do saldo negativo do RPJ considerou as seguintes parcelas na sua composição: retenção na fonte, 2.295.000, pagamentos, 274.833, estimativa compensada com saldo negativo de períodos anteriores, 756.511, e demais estimativas compensadas, 373.099,70. Essas demais estimativas compensadas foram feitas através de DCTF, tá? E não de DECOMP. As retenções, bem assim os pagamentos, foram confirmados pelo despacho decisório. Já as estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, bem assim as demais estimativas compensadas, não foram reconhecidas. Em resumo, foi apresentado crédito de 3.700.000 e confirmado apenas 2.570.000. A contribuinte apurou em seu DPJ um saldo negativo de R$ 568.484, para o imposto devido de 3.131.000. E resignada com teor de despacho decisório, a contribuinte protocolou a manifestação de conformidade, folhas 29 a 38, junto com os documentos de folhas 55 a 106, através do qual apresentou as seguintes alegações, que eu vou deixar para a contribuinte daqui a pouco. Tá? Bom, recebida a manifestação de conformidade, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Curitiba, que proferiu o acordo número 06061-630, segunda turma, que eu coloco a ementa aí no relatório. Não se conformando com a decisão rétro, a recorrente apresentou o recurso de folha 132 a 147, através do qual argui o seguinte. E aqui eu só vou falar aquilo que ela acresceu em relação à manifestação de conformidade, tá? Ela preliminarmente requer o sobrestamento do julgamento do presente processo, haja vista sua conexão com os de número final 2009-51, 2003-59, 2003-21 e 2003-64,
posto que são referentes à não homologação de compensações de saldo negativo de RPJ, com estimativas de pagamentos decorrentes dos anos calendários 2001 e 2002, a fim de que naqueles seja confirmada a existência dos créditos utilizados nas decomps, que são objeto desse processo aqui. No mérito, repete os argumentos já expendidos quando dá manifestação de inconformidade. Tá? Esses processos aqui, nós vamos julgar em sequência. Tá ok? Bom, aí eu passo a palavra à patrona para que ela faça a sua sustentação oral. Com a palavra, doutora. Oi, bom dia, senhores conselheiros. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer à tona é exatamente que o crédito aqui discutido, ele é de 2003. E para a gente falar de crédito de 2003, a gente deveria ter a confirmação dos saldos negativos do imposto de renda referente ao período de 2001 e 2002. E o período de 2002 é exatamente o item 32 da pauta. Então, eu não sei se por uma questão de ordem, valeria a pena eu voltar depois do julgamento desses processos. Mas Na realidade, doutora, essa prejudicialidade, já vou adiantando, eu estou afastando, tá? Tá. O meu voto, e a senhora vai ver depois, ele prescinde da análise dos outros processos. Tá? E a senhora vai entender por que daqui a pouco, tá ok? Tá bom, então vamos lá. Bom, esse crédito de 2003, ele foi formado em 2001, quando a recorrente ela apurou um saldo negativo de imposto de renda. Esse saldo ele foi utilizado para compensação de recolhimentos por estimativa em 2002, sendo que no final do ano calendário de 2002, a recorrente ela apurou novo saldo negativo de imposto de renda, razão pela qual ela se utilizou dos pagamentos da estimativa de 2002 como crédito para o pagamento do imposto de 2003. Antes da homologação desse crédito de 2002, ela compensou aproximadamente 586 mil a título de saldo negativo de imposto de renda para quitar essas estimativas no primeiro trimestre de 2003, que é o que está sendo objeto de discussão nesse processo. Uma das principais razões de negativa da manifestação de inconformidade foi que os créditos eles não seriam líquidos e certos por depender de outros processos. Inclusive, em relação ao crédito de março de 2003, a discussão ela ainda tem uma discussão judicial que está em sede de embargos de execução, que atualmente está em trâmite no STJ. E por que eu trago ela aqui? Porque em 95, a recorrente ela tinha uma liminar que autorizava a compensação de prejuízo fiscal sem observância da trava dos 30. Teve a cassação dessa liminar, foi lavrado um auto de infração em 98 e a recorrente ela pagou esse auto de infração. Só que quando ela foi declarar isso em DCTF, por um lapso, ela não informou corretamente que seria saldo negativo de estimativa de 95, lançada de ofício em 98. E aí esses débitos, eles foram inscritos em dívida e, consequentemente, executados, enfim, e discutidos em sede de embargos de execução, que são esses embargos que estão aguardando julgamento no STJ. Mas fato é aqui, senhores conselheiros, que é aplicável o artigo 74, parágrafo 2º da Lei 9.430, que fala que a compensação extingue o crédito até a ulterior homologação. E também tem todos as normativas da Receita e da própria Procuradoria, que eventual saldo não homologado vai ser cobrado em sede de dívida ativa e execução fiscal, ou seja, a não homologação dos créditos nesse processo vai implicar um bis in idem, inclusive, por exemplo, com o processo judicial que já está em andamento. Então, eu queria só ressaltar essas questões fáticas, reiterar o pedido de procedência do presente recurso e acho que é isso, de forma bem breve. Obrigado, doutora. Vamos ao voto, então. Como vimos no relatório, a pendenga gira em torno da falta de comprovação da certeza de liquidez de parcela do crédito relativo ao saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2003. Referida parcela, no importe de R$ 1.129.611,45, diz respeito a estimativas objeto de compensações não homologadas conforme demonstrativo abaixo. Aí eu tenho as
as estimativas compensadas via DECOMP e aquela estimativa, parcela da estimativa do mês de março de 2003, que foi compensada na DCTF. Conforme demonstrativo acima, foram glosadas duas parcelas relativas às estimativas objeto de compensação não homologadas. A primeira, no importe 756.511, diz respeito à compensação do saldo negativo em períodos anteriores e abarca as decompos controlados nos processos administrativos 2003-59, 2003-21 e 2003-64. Feliz processo encontra os pendentes de julgamento do recurso voluntário apresentado pelo CAF. Já a segunda, no valor 373.099, refere-se a estimativas que teriam sido objeto de compensação via DCTF, onde foi apontado o crédito cuja origem remontaria ao processo administrativo final 9827. Ponto. Essa parcela estaria sendo objeto de cobrança executiva nos autos do processo de execução fiscal, número, tá aí o número do processo, tá? Justamente pela pendência de decisão definitiva nos processos acima indicados, requer a contribuinte prefacialmente sobre o estamento do presente julgamento. Entretanto, não vejo prejudicialidade a este processo em relação à decisão que eventualmente vier a ser tomada nos referidos, outros. O que ficará mais evidenciado quando nos debruçarmos sobre o mérito da disputa. Ademais, verificamos que a jurisprudência dessa turma é firme no sentido de rejeição a pedidos sobre estamentos semelhantes por inexistência de previsão regimental, a exemplo da ementa de acórdão reproduzido abaixo. Então, estou afastando o pedido sobre estamento. Em relação ao mérito, essa turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em pedido de restituição de declaração de compensação. Esta solução está lastreada no parecer, e aí aquele meu voto, que vocês já conhecem, tá? Lastreado no parecer da PFN 193/2013, baseado na solução de consulta interna COSIT número 18/2006, no parecer da PGFN número 88/2014, tá? Também na decisão da Câmara Superior da Lavra do conselheiro Valadão, né, de 2016, e na própria jurisprudência aqui da turma que eu cito aí, tá? Também em relação ao valor de 373.099,70, referente a estimativas que teriam sido objeto de compensação via DCTF, o raciocínio é o mesmo. Normalmente, se considerando que tais valores já estão sendo objeto de cobrança executiva nos autos do processo de execução fiscal número 2860, dígito 7. Por todo exposto, é forçoso reconhecer como passivo de aproveitamento na apoiação saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2003 o valor de R$ 1.129.611,45. Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$ 568.484,65 a título do saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2003 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor disponível para tanto, tá? E aí eu abro a discussão, se alguém tiver alguma dúvida. Podemos passar a votação? Conselheiro Camerano. Bom dia a todos. Acompanho o voto, presidente. Doutor Daniel. Acompanho o voto, presidente. Doutor Carlos. Acompanho o voto. Doutora Luciana. Acompanho o voto, presidente. Doutor Itamar. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$ 568.484,65 a título de saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2003 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor disponível. Ok, doutora? Tá ótimo. Muito obrigada, senhores conselheiros. Um bom dia, boa sessão. Ok. Até a próxima, então, tá? Até. Tchau, tchau. Até mais. Passemos, então, ao item 32. Pediria o apoio que chamasse o patrono para adentrar a sala de sessões, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Então, 32 e 33 da pauta, vou votar se você agora. Só vou verificar o que vai na sala. Pode não ser, presidente. Ok, obrigado.
Dr. Cássio Stockfish. Me desculpe se a pronúncia está errada, Dr. Cássio. Bom dia, senhor presidente. OAB SP 257324, Schneider Pugliese Advogados. É isso, doutor? Muito obrigado, presidente. É isso mesmo. Ok. Seja bem-vindo à turma 1401, doutor Cássio. Muito obrigado. Muito bem, senhores. Esse é um pouquinho mais... esse processo é um pouquinho mais complicado do que o anterior. Tanto é que eu estou propondo, vocês vão ver lá no voto, estou propondo diligência para esse processo aqui, tá? O voto está pronto. Se a proposta de diligência não for admitida, eu discorro sobre todos os demais pontos do processo, tá? Mas, enfim, quando chegar a hora, a gente vê exatamente qual é o ponto que eu vejo a necessidade da verificação por parte da unidade local, tá ok? Bom, enfim, trato o presente processo, DECOMP, tendo por objeto crédito do saldo negativo de RPJ do período de apuração de 2002, no valor de R$ 756.511,75. Também são analisados nesse voto as DECOMPs de folhas 519 a 520, 537 a 539, protocoladas nos processos finais 2003-64 e 2003-21, respectivamente, apensados aos presentes autos. As declarações de compensação foram transmitidas em 28 de fevereiro de 2003, no valor de R$ 151.558, formalizada neste processo, 2003-59, em 28 de março de 2003, no valor de R$ 486.938, formalizada no processo 2003-21, e 28 de abril de 2003, no valor de R$ 118.014,92, formalizada no processo 2003-64. Através do despacho decisório de folhas 227 a 241, a autoridade administrativa indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações realizadas. Referido despacho decisório foi cientificado a recorrente em 16 de fevereiro de 2008. Em apertadíssima síntese, o despacho decisório não homologou as compensações declaradas e não convalidou as compensações sem processo declaradas em DCTF, por entender que não foi confirmado o crédito alegado pela requerente, saldo negativo do ano calendário 2002, de RPJ. Haja vista que, primeiro, as estimativas foram compensadas com saldo negativo do RPJ ano calendário 2001, saldo este não confirmado. 2. Foram realizadas compensações sem processo com saldo negativo do ano calendário 2001, não confirmado. 3. Foi confirmado apenas parte do imposto retido na fonte, informado na DPJ, eis que não teria sido oferecida a tributação o total das receitas correspondentes, o que acarretou a apuração do saldo positivo de RPJ para o ano calendário de 2002. Irresignada com o teor do despacho decisório, a contribuinte protocolou a manifestação de conformidade, folhas 266 a 303, através da qual pugna preliminarmente pela nulidade do despacho decisório, por afronta à legislação, visto que esta estabelece a necessidade de lavratura da autoinfração para a constituição do crédito tributário. 2. Teria ocorrido a homologação tácita quanto aos débitos de fonte declarados em DCTF no ano calendário 2002, e quanto à estimativa de RPJ apurada em janeiro de 2003. E 3. Que houve a decadência do direito do fisco de revisar a apuração de RPJ relativamente aos anos calendários 2001 e 2002. No mérito, argui que não seria possível a exigência estimativa do ano calendário 2002 e 2003 após o término dos respectivos anos calendários, uma vez que tais estimativas são meras antecipações de imposto devido. 2. Deveriam ser consideradas todas as retenções de imposto retido na fonte ocorridas nos anos calendários 2001 e 2002, haja visto que a utilização ou não dos créditos de fonte depende exclusivamente da comprovação de sua retenção, além do que a diferença apurada deve-se à escrituração das receitas pelo regime de competência. 3. As estimativas mensais de RPJ dos meses de janeiro e fevereiro de 2002 foram compensadas também com saldo negativo do ano calendário 2000. 4. Que haveria sentença judicial a autorizar a recorrente a compensar de imediato seus créditos judiciais com quaisquer tributos administrados pela Receita, não se aplicando a limitação imposta pelo artigo 170A do CTN. 5.
Seria ilegal a utilização de imputação proporcional realizada pela Receita, visto que não há previsão legal para a adoção desse método de cálculo. Ainda informa que obteve medida liminar e mandado de segurança, determinando o conhecimento e processamento da manifestação de conformidade no que tange exclusivamente a impugnação da parcela de despacho decisório que não convalidou as mencionadas autocompensações, feitas através do DCTF. Além de ter protocolado em 12 de maio de 2008, petição trazendo informações e quadros demonstrativos visando ilustrar seus argumentos no sentido de que as diferenças apuradas devem-se à estruturação das receitas pelo regime de competência. Recebida a manifestação de conformidade, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo, 1, que proferiu o acórdão cuja ementa eu reproduzo abaixo. A título de informação, pois tal fato pode vir a ser objeto de apreciação por parte da turma, no momento da apreciação do presente voto, desculpe a redundância aqui, depois eu altero, tá? Destaca-se que após a apresentação da manifestação de inconformidade, só um momentinho aqui, para ressaltar isso aqui. Destaca-se que após a apresentação da manifestação de inconformidade, em 12 de maio de 2008, mas anteriormente ao seu julgamento, ocorrido em janeiro de 2009, a recorrente apresentou a petição de folhas 580 e 591, através do qual complementava os esclarecimentos acerca do oferecimento da tributação dos rendimentos que teriam dado origem ao fonte glosado pela autoridade administrativa. Entretanto, considerando no disposto no artigo 16 seus parágrafos, decreto 70.235/72, a autoridade julgadora não considerou referidos documentos em sua análise. Não se conformando com o acórdão da DRJ, a recorrente apresentou o recurso de folha 685 a 742, através do qual argue o seguinte. E aí eu passo a palavra ao patrono para que ele possa detalhar esses argumentos postos no seu recurso voluntário. Tá ok? Doutor Cássio, por favor. Perfeito, muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, bom dia. Eu vou pedir Vênia aqui só para compartilhar a tela para poder mostrar a apresentação, para ficar mais fácil. Acho que a função de compartilhar aqui está bloqueada na turma. Está bloqueada, doutor. Infelizmente, não é que está bloqueado, o senhor está entrando como convidado, né? Quando entra como convidado no Teams, eu acho que essa função ela não fica habilitada. Bom, tudo bem, não há problema. Vamos fazer aqui então sem a apresentação. Bom, como o relator muito bem colocou, aqui a gente trata de um caso de saldo negativo e as glosas se referem a recolhimentos de IR-fonte que não foram reconhecidos e também algumas estimativas mensais que o fisco não acatou sob o argumento de que não teriam sido homologadas. Com relação à questão das estimativas, senhores, o que a gente tem hoje? É uma discussão já bastante batida aqui no CARF, estimativas não reconhecidas na formação do saldo negativo devem ser cobradas nos seus processos próprios e não ocasionar a glosa do saldo que ora se pleiteia. A gente tem isso, existe a solução de consulta número 18 nesse sentido, parecer COSIT 2 de 2018, no qual isso é bem claro, dizendo-se que as estimativas que compõem o saldo negativo têm que ser aceitas e eventual discordância, eventual cobrança será feita no âmbito da própria Perdecomp, que não foi homologada. O outro argumento que a recorrente traz com relação a alguns dos IR-fontes que não foram acatados. Esses IR-fontes, como o relator e presidente colocou, foram compensações feitas sob o regime da Lei 8383. São essas compensações sem processos, ou seja, na época em que ainda não havia o regime do pedido de compensação e da declaração de compensação, se deu pelo regime da 8383 e a recorrente entende que nesse regime, a informação dessa compensação na contabilidade e a sua realização também se submete ao prazo de 5 anos
do 150, parágrafo 4, para lançamento por homologação. Então, no entender da recorrente, quando do proferimento do despacho decisório, esse IR-fonte já, a compensação desse IR-fonte, ou seja, a sua quitação, já estaria aperfeiçoada. A DRJ, por sua vez, ela não concordou com esse argumento e ela diz, aqui não há de se falar em homologação tácita ou, enfim, decadência do direito do fisco de alterar essa compensação, e sim o que poderia se falar em prescrição. E a DRJ não acata a prescrição, dizendo que houve DCTFs retificadoras para informar esses débitos, e se não houvesse a retificadora, haveria sim a prescrição e, portanto, esse tributo estaria quitado, ou não poderia ser mais cobrado. No entanto, ela fala que, como houve DCTF retificadora, não há de se, vamos dizer, o prazo teria se iniciado novamente com a DCTF retificadora. Nisso, a recorrente queria esclarecer que as DCTFs retificadoras, elas não mudaram nada nesses débitos específicos. Então, é o mesmo débito, o mesmo período que já vinha sendo informado. Então, a informação já estava em posse do fisco. Então, e existe dispositivo na legislação também, agora me escapam o artigo e a lei, mas que determina muito claramente que a esfera administrativa, os julgadores administrativos, podem sim reconhecer a prescrição. Com relação ao IR-fonte, propriamente, com relação aos quais a fiscalização argumenta que, olha, você apresentou o informe de rendimento, mas a tributação das receitas, você tributou a menor as receitas. O que a fiscalização fez? Ela pegou o IR-fonte que aparecia nos informes, tá? Lá nos informes de rendimento, comparou com a receita que estava na DIPJ e na contabilidade, falou, olha, a tua DIPJ e tua contabilidade tem receita menor comparado com os informes. Aí, aqui a gente tem aquela velha situação que, com certeza, os senhores já se depararam, que é a diferença entre regime de caixa e competência. Eram aplicações de renda fixa que a recorrente já vinha contabilizando em anos anteriores, e aí nos autos, na impugnação, no recurso voluntário, a recorrente trouxe os balancetes, trouxe um quadro explicativo mostrando que nos anos de 98, 99, 2000, havia, na contabilidade tinha mais receita do que na DIPJ, e nos anos de 2001, 2002 era o inverso, tinha mais receita nos informes, e tinha mais receita nos informes do que na contabilidade. E isso foi detalhado, inclusive, para cada aplicação, para cada fonte, de modo que fica muito claro que o volume de receita financeira tributada nos anos anteriores justifica a diferença que apareceu no ano aqui desse saldo negativo de 2002. Foram trazidas aos autos fartas provas nesse sentido. A DRJ, na impugnação, em verdade, na manifestação de conformidade, mais precisamente, a DRJ falou que os elementos trazidos não eram suficientes, aí no recurso voluntário foram trazidos diversos balancetes, documentos contábeis, dando suporte ao argumento da recorrente. Então, nada mais se trata do que a diferença de regime de caixa e regime de competência. E, por fim, tem uma questão aqui que um pedaço desse crédito é oriundo da tese lá do PIS-Decretos, né, a tese que todos os contribuintes, enfim, muitos contribuintes entraram e é uma tese consagrada. A autoridade de origem e a DRJ não aceitaram esse crédito, dizendo que, olha, tem o 170A do CTN, então há de se aguardar o fim do processo. A recorrente alega que na sentença foi dada autorização para compensação, então isso se sobrepujaria ao 170A do CTN. Agora, de todo modo, o que a recorrente
destaca que essa ação agora já transitou em julgado. Essa tese do PIS-Decretos é uma tese que existe ato da Receita Federal reconhecendo o direito do contribuinte, enfim, dispensando os auditores fiscais de constituir, ato da PGFN dispensando os procuradores de recorrer, ato do Senado Federal afastando a legislação pertinente, ou seja, reconhecendo a inconstitucionalidade. Então, trata-se aí de um crédito, senhores, que é amplamente reconhecido na esfera administrativa e na esfera judicial, e a ação judicial acabou, há alguns anos atrás, aí, transitando em julgado, e não houve qualquer execução em juízo. Houve a desistência para aproveitamento do crédito na esfera judicial. Parte dele já foi usado aqui nesse processo. Então, por essa razão, esse crédito, no entender da recorrente, ele é legítimo e ele merece sim também fazer parte desse aqui dos créditos em que compuseram aqui que foram utilizados nessas compensações. Então, senhores, esses são os esclarecimentos da recorrente e motivo pelo qual o recurso deve ser integralmente provido e as compensações homologadas ficam à disposição para esclarecimentos. Obrigado, doutor. Bom, eu havia me programado para ir direto ao ponto onde eu faço o pedido de diligência, mas como existem arguições de nulidade aqui do despacho decisório, né, como um todo, eu acho que pelo menos essas preliminares a gente teria que analisar antes de chegar lá no ponto onde eu peço a diligência. O que vocês acham? Podemos partir direto para lá? Acho que sim, presidente. Direto para a diligência, porque depois a gente vai ter que julgar tudo novamente. Sim, nós vamos ter que julgar tudo novamente e essas proposições vão voltar e, né, porque não adianta nada nós decidimos agora, porque pode mudar tudo lá na frente. Mas, enfim, só para constar que eu estou superando essas arguições todas de nulidade, decadência e de homologação tácita, tá? Então, eu vou convidá-los aí à folha 19 do voto, onde o item 2, tá, do meu voto, onde eu trato da diligência, tá? Vamos lá. O item 2. Do direito à consideração de todas as retenções de fonte ocorridas nos anos calendários 2001 e 2002, da comprovação da contabilização por competência das receitas financeiras. Eu estou reproduzindo aqui porque eu segui a ordem do recurso voluntário. Então, eu estou reproduzindo basicamente o título que o contribuinte colocou no seu recurso, tá? Bom, desde a manifestação de conformidade, a recorrente vem alegando que a glosa de parcela do IRF fonte, utilizado na apuração dos saldos negativos de RPJ dos anos calendários 2001 e 2002, por conta da falta de comprovação do oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos que lhe deram causa, era indevida. Aqui nós estamos tratando do saldo negativo de 2002, mas eles tiveram que a unidade local ela foi até o ano calendário de 2001 também, porque influenciava no saldo negativo do próprio ano de 2002, tá? Então, ela analisou também o ano calendário de 2001. E também analisou no ano calendário de 2001 o próprio imposto de renda retido na fonte, que compôs a apuração do saldo negativo daquele ano, tá? Mesmo após a apresentação do referido recurso, e para dar suporte a este argumento, em 12 de maio de 2008, a recorrente atravessou petição nos autos, reiterando as razões para o seu entendimento, no caso, que tais rendimentos teriam sido contabilizados e tributados segundo o regime de competência, enquanto que o fonte teria sido aproveitado de acordo com o regime de caixa, trazendo à colação planilha que deixaria evidente essa diferença, ao demonstrar que anteriormente a 2001 teria havido mais apropriação de receitas na contabilidade do que o montante constante dos informes de rendimentos, ao passo que, nos anos de 2001 e 2002, o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras superava o montante de receitas financeiras apropriadas na contabilidade. No entanto, segundo a recorrente,
e aí abro palavras dela, em evidente afronta ao princípio da verdade material, as autoridades julgadoras de primeira instância administrativa não conheceram desta petição porque foi protocolada após a apresentação da manifestação de conformidade, trazendo como supedâneo legal o artigo 16, parágrafo 4 do decreto 70.235. Conforme relatado pela contribuinte, assim se manifestou a DRJ de São Paulo no ponto. E aí eu reproduzo o teor do recurso, onde ela se refere ao acordo da DRJ. Ao analisar o mérito das alegações postas pela contribuinte, assim se manifestou a decisão recorrida. Eu peço a atenção de vocês, tá? Cumpre notar que, para possibilitar a verificação da efetiva tributação das receitas que teriam sido oferecidas por regime de competência, há necessidade, em linhas gerais, para os anos calendários envolvidos, da apresentação de 1. Memórias de cálculo das receitas de juros, individualizadas por aplicação e rendimento, das quais constem a data da aplicação, saque e as regras de aplicação, base de cálculo, juros, tipo de fonte, etc. Ou documentos equivalentes emitidos pelo banco ou pessoa jurídica retentora. 2. Planilhas que demonstrem os valores apropriados, com totalizações por período de competência. 3. Comprovação da inclusão das receitas na apuração do resultado, sua contabilização e o cruzamento desses valores com os informados da DPJ, além de outros documentos que deem suporte à escrituração. No item seguinte, veja-se que não foi trazida qualquer planilha explicativa ou mesmo indicação da composição dos valores informados na DPJ referente aos anos calendários envolvidos, 2001 e 2002. Esse é o próprio acordo recorrido dizendo o que ele deveria ter trazido. Tá? Vejo que houveram alguns excessos, tanto de preciosismo quanto de formalismo, por parte da autoridade julgadora ACOR, ao deixar de conhecer dos esclarecimentos prestados pela recorrente nos documentos de folha 580 e 591. Não chega a caracterizar uma superficialidade da instituição probatória, até entre aspas, porque é a expressão que a própria contribuinte usa no seu recurso, tá? Como alegado pela recorrente, nem é suficiente para invalidar a decisão recorrida, eis que é adotado um critério largamente utilizado pelas instâncias recursais a depender do caso. No seio desta turma, quando se está a analisar processos de restituição e compensação, privilegia-se a apreciação das provas, mesmo que apresentadas a destempo, desde que obedecidos certos critérios de razoabilidade e esteja caracterizada a pertinência dos elementos juntados para a resolução da disputa. A planilha explicativa, ou mesmo indicação da composição dos valores informados nas IPJs referentes aos anos calendários envolvidos, conforme for exigida no acordo de piso, estava justamente inserida na referida petição, abaixo reproduzida para melhor visualização. E aí reproduz a petição no voto, a planilha aí no voto, tá? São 3 quadrinhos, né? Esse imposto de renda retido na fonte, ele é todo oriundo de aplicações financeiras, tá? Então, nesse primeiro quadrinho aqui, tem a descrição das receitas, né? O segundo quadrinho, os valores que constam dos informes de rendimentos relativos a essas receitas. E o terceiro quadrinho, a diferença entre um e outro, tá? Considero que a referida planilha, aliada aos esclarecimentos e demais documentos constantes dos autos, são um bom indício, ou pelo menos um início de prova da veracidade das alegações da recorrente no ponto. Razão pela qual creio que o acordo recorrido não adotou a melhor solução para o caso. No recurso voluntário, a recorrente ainda juntou mais documentos, conforme a lista que reproduz abaixo. Vide folhas 1287 a 1746. E aí o rol de documentos que foram juntados pela recorrente. Também foram anexados aos autos, as folhas 1747 a 1813, as cópias dos protocolos na Junta Comercial do Estado de São Paulo, dos livros diários dos anos calendário em questão, nos quais foram registrados oficialmente os balancetes acima referidos. Conforme bem assentado pela recorrente, de acordo com as planilhas juntadas aos autos, nota-se que no ano calendário de 2001, foram contabilizados 9.777.000 a título de receitas, ao passo que teria constado dos informes um montante de 10.937. Por outro lado, no ano calendário 2000, a situação foi inversa, isto é, a recorrente teria tido mais receitas registradas em sua contabilidade do que os rendimentos constantes dos informes. No caso, a recorrente teria contabilizado receitas de 10.388.000, enquanto que nos informes constariam rendimentos de 8.854.000.
Já no ano calendário de 2002, também objeto de análise desse processo, a recorrente teria contabilizado 8.674 de receitas financeiras, ao passo que dos informes de rendimentos teriam constado 10.794. O último quadro, inserido acima, evidenciaria ano após ano a variação entre as receitas na contabilidade e aquelas constantes dos informes. De acordo com o demonstrativo, nos anos calendários 98, 99 e 2000, o volume de receitas financeiras contabilizado teria sido maior do que aquele existente nos informes. Em 2000 e 2002, 2001 e 2002, dar-se o inverso. Tais situações precisam ficar precisamente delimitadas para que se possa aferir, de forma segura, a veracidade das alegações trazidas pela recorrente em relação ao oferecimento da tributação da totalidade dos rendimentos que deram aso ao aproveitamento do fonte nos anos calendário de 2001 e 2002. Tal constatação é determinante para a resolução do presente processo, pois, diversamente do entendimento da recorrente, a simples comprovação do imposto retido não é suficiente para o seu aproveitamento na apuração do imposto de renda, fazendo-se necessário comprovar o oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos, razão pela qual opino pela conversão do presente processo em diligência, para que a autoridade administrativa possa avaliar os documentos juntados aos autos, seja na impugnatória ao despacho decisório, seja à época do protocolo do recurso voluntário. A autoridade administrativa deverá aferir se tais documentos efetivamente comprovam que os rendimentos de aplicações financeiras teriam sido contabilizados e tributados conforme o regime de competência, enquanto os valores de fonte respectivos teriam sido aproveitados na apuração do imposto de renda nos anos calendários 2001 e 2002 pelo regime de caixa. Tá? Segundo a recorrente, a análise e conciliação desses documentos ficaria facilitada, considerando-se os dados constantes da planilha abaixo, que eu reproduzi. Tá? Após a nova análise dos argumentos e documentos constantes dos autos e acima indicados, deverá a autoridade fiscal emitir parecer conclusivo, dando oportunidade à recorrente de se manifestar dentro do prazo de 30 dias. Vencido tal prazo, o processo deverá ser devolvido ao CARF para prosseguimento do julgamento. E é isso que eu submeto aos senhores, a análise da conversão desse julgamento em diligência. Tá ok? Estou aberto aí a qualquer dúvida e a discussão está aberta também. Ok? Alguma dúvida? Não havendo dúvida, doutor Camerano. Acompanha a proposta de diligência do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Presidente, até eu tinha tentado levantar a mão ali, mas não deu. Ah, desculpa, eu não vi, doutor. Não deu tempo. Não, a minha questão é simples, só para eu poder fazer o meu voto. Os elementos postos não são suficientes para se chegar a a convicção da correção da demonstração feita pela contribuinte, porque eu estava até tentando abrir aqui, ver se o despacho foi objeto de procedimento fiscal ou foi aquele despacho eletrônico, né? Não, foi objeto de procedimento fiscal. E aí, assim, Carlos André, o despacho já não foi lá aquelas coisas, tá? A decisão da DRJ também não gostei, entendeu? O recurso, vocês viram, é um recurso bastante complexo, com N argumentos. Né? Então, assim, eu não consigo, sinceramente, eu não consegui, além do mais, a quantidade de documentos que foram juntados, também agora em sede de recurso voluntário, é enorme. Né? Então, nesses casos, eu sempre privilegio o retorno dos autos à unidade de origem para que ela possa apreciar esses documentos e possa fazer a sua avaliação, entendeu? Só por isso, tá? Tá, não, eu acompanho o relator. Ok. Doutora Luciana. Também acompanho a diligência, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho a diligência, presidente. Doutor André. Também acompanho a diligência, presidente. Bom, então temos por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Passemos então ao item 33. Doutor Cássio também vai sustentar, né, doutor Cássio? Perfeito, presidente, vou sim. Ok. Item 33, também da recorrente Indústria e Comércio
Metalúrgica Atlas S.A. O item 33 não é decomp, tá ok? Não é decomp. Trata-se de um auto de infração. Bom, trata-se de um auto de infração e eu reproduzo aqui no meu relatório o próprio relatório da decisão recorrida, porque nesse caso ficou bom. Esse auto de infração é resultante da glosa de compensação das bases apuradas, glosa de compensação de prejuízo, tá? Glosa de compensação de prejuízo. Resultante de glosa de compensação das bases apuradas com saldos insuficientes de prejuízos e bases negativas de períodos anteriores. Compensação está lá no auto de infração. Compensação indevida de prejuízos fiscais em função de insuficiência de saldo apurado pelo cotejo entre os dados declarados na DPJ e o saldo de prejuízos fiscais acumulados, controlados pela Receita Federal do Brasil, no nosso famoso demonstrativo SAPLI. Tá ok? Bom, essa glosa ela foi procedida no ano calendário de 2006, tá? Mas esses prejuízos eles se referem a os valores, os itens que foram glosados se referem a anos anteriores. A autoridade fiscal elaborou 2 termos de verificação, e aqui foram feitos foram lavrados 2 autos de infração, um para CSL e outro para IRPJ, tá? Algumas bases são iguais, apenas em relação à CSL é que tem mais 2 valores que são diferentes dos valores lançados no auto de infração do IRPJ. Bom, a autoridade fiscal elaborou 2 termos de verificação, um relativo ao imposto de renda e outro relativo à contribuição social. Eu indico as folhas aí. Vamos começar pelo termo de verificação fiscal de IRPJ. A fiscalização constatou divergência entre os valores controlados pela Receita Federal, através do SAPLI, e os valores registrados no ALUR e utilizados na DPJ 2007, a título de saldo de prejuízos fiscais acumulados conforme abaixo. Aí eu boto o quadrinho dos valores, tanto os que estavam no SAPLI, quanto os que constavam do ALUR do contribuinte e a diferença desse saldo, tá? Veja que é um saldo bastante considerável, ok? A divergência de saldos tem origem em fatos observados nos anos calendários de 94, 97 e 2002. Primeiro deles, prejuízos compensados pela empresa no ano calendário 2006 com origem no ano de 94. A fiscalização apurou falta de registro nos controles da empresa das alterações decorrentes da redução de prejuízos fiscais do ano calendário 94, conforme decisão de segunda instância no processo de autoinfração número final 98-97. Aqui foi lavrado esse autoinfração em face da recorrente, que esse autoinfração resultou na alteração do saldo de prejuízos fiscais do ano calendário. O contribuinte contestou esse autoinfração. Esse processo foi definitivamente julgado na esfera administrativa, tá? Só que ele não atualizou seus saldos de prejuízos fiscais em decorrência dessa autoinfração nos seus registros fiscais, tá? Então esse foi o primeiro ponto que foi glosado pela autoridade fiscal. Segundo ponto, a apropriação da parte B do LALUR de prejuízos não operacionais da ordem de 1.414.000, com origem no ano calendário de 97. Aqui, nesse caso, a fiscalização constatou que a empresa registrou na parte B do LALUR, no ano calendário de 97, a importância de 1.414.000, como prejuízo não operacional pela venda de bem do ativo permanente, não constando esse prejuízo no SAPLI, que traduz a DPJ do exercício financeiro 98. Segundo informado pela empresa, em 16 de agosto de 2010, esse valor teria, informado pela empresa em 16 de agosto de 2010, durante o procedimento de fiscalização, esse procedimento aqui que nós estamos tratando. Esse valor teria origem no resultado negativo apurado na alienação de um terreno, tendo sido controlado na parte B do LALUR a partir do ano de 97, e informado à Receita Federal na DPJ 98, ficha 20, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Então, ele vendeu esse terreno em 96,
Nesse mesmo ano, 96, ele deveria ter apropriado essa perda apurada, mas não fez. Só foi fazê-lo no ano de 97 e apenas na parte B do LALUR. Esse registro desse prejuízo. Tá? Fez um lançamento contábil também, depois nós vamos, mais à frente, vamos ver, mas que não transitou, esses lançamentos contábeis não transitaram pelo resultado. Tá? O seu lançamento deu a baixa lá no ativo, a crédito, tá? E lançou a débito lá em lucros e prejuízos acumulados, conta de patrimônio líquido. Tá? Se não me engano, é ajuste de exercícios anteriores, a conta que ele utilizou. Bom, terceiro ponto, glosado, a apropriação na parte B do LALUR de prejuízos decorrentes de ajustes de anos anteriores, no montante de R$ 207.489,44, com origem no ano calendário de 2002. Segundo informado pela empresa, este valor foi adicionado ao saldo de prejuízos fiscais acumulados na parte B do LALUR de 2002 e se refere a uma provisão reconhecida contabilmente em 99 e que não foi excluída para fins fiscais quando do seu estorno, motivo pelo qual a empresa efetuou o ajuste em seu LALUR. Vamos agora ao termo de verificação da CSL. Também no caso da CSL eu reproduzo aquele mesmo quadrinho, só que aqui são os valores relativos à base de cálculo negativa da CSL, tá? Entre aquilo que consta do SAPLI e aquilo que consta do LALUR da recorrente. Primeiro item glosado na base de cálculo da CSL. Base de cálculo negativa da CSL compensada pela empresa com origem no ano de 94. Idem ao IRPJ, que nós já vimos lá atrás, a questão daquele auto de infração. Tá? Segundo, apropriação na parte B do LALUR da base de cálculo negativa da CSL de 1.414. A mesma perda com a alienação daquele terreno. Terceiro, alteração decorrente de ajustes aumentando a base de cálculo negativa da CSL no montante de R$ 2.393.941, com origem no ano calendário de 2002. Por que se diz que é com origem no ano calendário de 2002? Porque em 2002 ela realizou uma auditoria independente, e essa auditoria independente, em 2002, teria levantado essas perdas, esses prejuízos de anos anteriores, tá? E que não teriam sido objeto de registro na contabilidade e no LALUR. Tá? Então, por isso que a origem é 2002, porque foi identificado pela auditoria em 2002, mas se referem a anos anteriores. Então, segundo a recorrente, este valor de 2.393.000 era composto por 3 parcelas. A primeira, aquela de 207.489, nós já vimos lá no caso do RPJ, é a mesma coisa. A segunda parcela, no valor de 1.518.840, se deve à vitória da empresa no processo judicial, que conforme a decisão proferida, a empresa poderia deduzir integralmente e imediatamente a diferença resultante da correção monetária da Lei 8.200 a partir de 93. Houve apropriação à época no IRPJ, porém deixou de fazê-lo para a CSL, motivando o ajuste em seu LALUR posteriormente, no ano 2002. Tá? Aqui a diferença IPC-BTNF. Tá? E 667.000, a terceira parcela, R$ 612, que se deveria ao fato de ter a empresa, no fechamento de sua apuração no ano 92, deixado de considerar nos cálculos o valor da base negativa da CSL do primeiro semestre do ano e, consequentemente, o estoque de base negativa do CSL restou diminuído. O ajuste em seu LALUR foi efetuado em 2002 para sanar o equívoco. Tá? Esses 3 valores aí. Bom, recebida a impugnação, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo, que proferiu o acordo, cuja ementa eu reproduzo abaixo para os senhores verificarem. Não se conformando com a decisão retro, a recorrente, a decisão foi pela improcedência da impugnação, né? Não se conformando com a decisão retro, a recorrente apresentou o recurso de folhas 1132 a 1178, através do qual praticamente repete os mesmos argumentos já expendidos quando da impugnação, à exceção do seguinte. Primeiro, o equívoco
teria sido cometido pela decisão de primeira instância, que seria o seguinte: erro formal não invalida o crédito da recorrente, prevalência do princípio da verdade material. Depois o Dr. Cássio deve detalhar esse argumento. Tá? E o segundo, apesar de demonstrada a insubsistência da glosa relativa à despesa de correção monetária, cujo direito ao aproveitamento foi obtido no mandado de segurança, número tal, a DRJ manteve o lançamento com base no entendimento de que, embora a empresa tenha ajuizado o mandado de segurança para proceder à imediata e integral dedução das bases de cálculo de RPJ-CSL, a parcela de correção monetária correspondente ao IPC e BTNF, a sentença teria assegurado o aproveitamento imediato em 91, do saldo devedor da correção monetária verificado em 90, de modo que não teria sido autorizada a utilização do saldo devedor em 2002. Como a sentença autorizava a compensação imediata e ela não o fez, a DRJ decidiu, olha, a sentença determinou essa compensação imediatamente. Em 2002 não vale mais. Não pode, você não poderia mais, em 2002, fazer aquilo que você deveria ou poderia ter feito lá em 1992. Tá? Contudo, a DRJ compreendeu, segundo palavras da recorrente, equivocadamente o termo imediato, utilizada pela sentença que concedeu a segurança para deduzir das bases do IRPJ-CSL a parcela de correção monetária correspondente entre o IPC e o BTNF. Desta feita, lá no final já, até por conta da impossibilidade temporal de o aproveitamento ser imediato, tem-se que a DRJ incorreu em evidente equívoco interpretativo do termo imediato constante da sentença, de modo que se valeu de premissa equivocada para a manutenção do lançamento fiscal. Por conta disso, de rigor, a reforma da decisão de primeira instância para que o auto-infração seja cancelado neste ponto. Tá? Eu passo a palavra, então, ao patrono para que ele faça a sua sustentação. Doutor Cássio, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez eu pretendi aqui usar uma apresentação para ficar um pouco mais fácil, porque os fatos são realmente complexos, aí, como o presidente e relator colocou. Porém, vou então aqui falar todos os pontos. Basicamente, o auto de infração em questão demanda análise dos senhores de 2 pontos. O primeiro ponto é a questão da recorrente ter utilizado o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa que supostamente foram consumidos em outro processo. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto a recorrente, ela em procedimento de auditoria verificou que algumas exclusões do seu lucro real não haviam sido apropriadas no LALUR no tempo de competência, no tempo correto. Então, ela posteriormente procedeu a esses ajustes para poder se valer daquele direito que ela tinha de excluir os montantes do lucro real. Então, são basicamente esses 2 pontos. Com relação ao primeiro ponto, o consumo desse prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa em outro processo administrativo, a fiscalização fala, olha, foi utilizada aqui no outro processo, a autoridade lançadora consumiu esse prejuízo fiscal e essa base negativa. O que a recorrente argumenta aqui? Em verdade, e prova no processo, não foi a autoridade lançadora que fez uso do prejuízo e da base de cálculo negativa, e sim a DRJ. A DRJ determinou a utilização para abater do auto de infração o prejuízo e a base de cálculo negativa, fugindo da sua competência, porque, como todos sabemos, não cabe a DRJ alterar o lançamento ou fazer uma modificação material no lançamento desse nível. Então, em verdade, o que se teve foi um erro aí da DRJ, a DRJ elaborou em equívoco ao consumir esse saldo negativo, esse prejuízo fiscal e essa base de cálculo negativa. Em verdade, esse caso ele se encerrou no CARF e está em execução fiscal, está em discussão, até hoje está em discussão esse débito tributário. De modo que a recorrente entende que foi indevida a retirada desse valor do sistema SAPLI, feito pela própria DRJ. Então, haveria de se manter esse direito da recorrente com relação a esse prejuízo e essa base.
Com relação à questão dos registros de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, o que se tem é o seguinte, como eu já mencionei, a recorrente percebeu esses erros em processo de auditoria e ela fez qual foi o procedimento por ela adotado? Ela falou, puxa, me olvidei, esqueci aqui de fazer essas exclusões, o que eu vou fazer? Ela fez o ajuste de exercícios anteriores direto no patrimônio líquido, tá? dessa exclusão, dessas perdas, e depois fez o correspondente registro na parte B do LALUR. O que a autoridade fiscal e a DRJ estão falando? Olha, você não podia fazer isso. Você tinha que, essa receita você tinha que reabrir, você tinha que abrir o teu resultado de novo, passar pela DRE, pela DIPJ, pela parte A, para depois ir para a parte B do LALUR e controlar aquela exclusão na parte B do LALUR para ser aproveitada posteriormente. Então, aí entra já o primeiro argumento da recorrente. Em homenagem ao informalismo e ao fato de que um erro de fato, né, um erro de escrituração não pode impedir o aproveitamento da recorrente de um direito legítimo, de valores legítimos que formariam a sua base de cálculo negativo e seu prejuízo fiscal. Em verdade, a gente tem aqui, eu trouxe aqui na apresentação, também existe farta jurisprudência aqui do CARF dizendo que uma formalidade, uma adoção de um procedimento não pode se sobrepor a um direito comprovado do contribuinte. Vale mencionar que a DRJ em nenhum momento, tanto a autoridade fiscal quanto a DRJ em nenhum momento questionam os fatos ou dizem que não é isso, que não há o direito. Ela é simplesmente o procedimento contábil. Não ter passado pela parte A e não ter passado pela DIPJ, parte A, e esse é o ponto de questionamento. Então, no entender da recorrente, uma exigência formal dessa não pode se sobrepor ao direito do contribuinte. E prosseguindo nesse argumento, não existe na legislação em nenhum momento uma obrigatoriedade para se aproveitar um prejuízo fiscal, uma base de cálculo negativa. Em nenhum momento a legislação coloca que, olha, tem que passar pela parte A, tem que ter ido passado primeiramente pelo resultado. Muito ao contrário. O que a gente vê? Existe aqui, foi trazido aqui no recurso voluntário, o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, em que fica muito claro que, em caso de um erro constatado posteriormente, há de se fazer sim o ajuste de exercício anterior direto no patrimônio líquido. Esse é um procedimento correto, porque em verdade você reapurar todo o teu resultado e tua DIPJ é um procedimento bastante complexo, e no caso da recorrente, isso foi feito em 2002, muitos dos fatos já tinham mais de 5 anos, nem dava para mexer na DIPJ ou reabrir contabilidade. A gente trouxe também o artigo 34 da IN 11 de 96, que fala o seguinte: para efeito de determinação do lucro real, as exclusões do lucro líquido em período base subsequente àquele em que deveria ter sido procedido o ajuste no lucro real, né, não poderão produzir efeito diverso daquele que seria obtido se realizadas na data prevista. E a gente mostra no recurso voluntário especialmente, mas ao longo do processo, que o registro dessas exclusões na parte B teve o exato mesmo efeito que teria se eles tivessem sido feitos na época própria. Ou seja, o fisco não teve nenhum tipo de prejuízo, não é que a gente não está falando aqui de postergação, né, de efeito de postergação que deve levar à autuação fiscal. Como a gente sabe, a postergação ela se dá quando uma despesa que deveria ser apropriada num determinado período, quando se antecipa uma despesa ou quando se posterga uma receita, certo? Essa é a hipótese de postergação no pagamento que gera a autuação. No nosso caso, a gente está falando o quê? De postergação de despesa, de perda, de exclusão.
É isso que a gente está falando aqui. Então, não há motivo, não tem prejuízo para o fisco e não tem o efeito de postergação que demanda autuação. Então, realmente é uma questão formal. A gente está falando aqui de uma exigência formal por parte da Receita. A gente trouxe também a solução de consulta 286 de 98, que trata de PDD, e aí que fala o seguinte também: o recolhimento dessas perdas poderá ser feito em período posterior ao que ocorrer, desde que não produza efeito fiscal diverso daquele que seria obtido se realizado na data prevista. É o que se está falando aqui, não teve efeito nenhum diverso daquele que teria sido obtido na data. Então, a alienação do imóvel, que é a glosa lá de 1.414.000, a recorrente mostrou nos autos que, se ela tivesse sido registrada no ano próprio, que foi aqui no ano de 94, qual teria sido o efeito naquela época? O aumento do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa, tá? E não a redução do pagamento de tributo. Esse teria sido o efeito naquela época. Em 2002, qual foi o efeito do registro na parte B? O mesmo aumento de prejuízo fiscal e base negativa. Não teve nenhuma diferença de recolhimento de tributo, não teve nenhuma diferença prática. Com relação à provisão lá de 207.489, trata-se a reversão da provisão gerou receita, e essa receita tem que ser excluída, porque a dedução tinha sido adicionada, né? A despesa tinha sido adicionada. Ficou mostrado que qual seria o efeito em 1999, que era o ano próprio? O aumento do prejuízo fiscal e aumento da base de cálculo negativa. Qual foi o efeito em 2002 pelo registro na parte B do LALUR? O registro de um prejuízo fiscal e de uma base de cálculo negativa naquele valor. Ou seja, teve o mesmo efeito fiscal. Não é que em 2002 teria imposto a pagar e você reduziu o seu imposto a pagar. Não reduziu o imposto a pagar, porque não tinha imposto a pagar. Só aumentou o prejuízo e a base, igual teria ocorrido em 99. A glosa aqui da correção monetária, da Lei 8.200. Só para deixar claro, a questão da decisão judicial não impacta nada. Por quê? A decisão judicial, de fato, teve sentença autorizando, naquele momento, a apropriação imediata da correção monetária, só que, por uma razão ou outra, a recorrente não se aproveitou da medida judicial. E vale lembrar que não é obrigatório, se o contribuinte pleiteia um direito no Poder Judiciário e a concessão da liminar ou de uma sentença, cabe ao direito dele de acabar não atendendo aquela medida que ele próprio pleiteou. Aliás, depois essa tese se sagrou perdedora no Poder Judiciário. Então, o contribuinte fez a apropriação da Lei 8.200, que era aquela apropriação diferida da correção monetária. Aí depois ele notou que, com relação a CSL, ele fez com relação ao lucro real, mas não fez quanto à base da CSL. Aí quando ele percebeu isso, era de 93, ele percebeu em 2002, ele foi lá e computou o efeito da exclusão dessa correção monetária, a apropriação dessa despesa. O que reduz, né, o que reduz o lucro real e, portanto, geraria, no caso aqui, um aumento da base de cálculo negativa. Também ficou demonstrado no processo de maneira bem clara que o que aconteceria em 92, aumento da base negativa no montante de 1.518.000. O que aconteceu em 2002? O mesmo aumento da base negativa, base de cálculo negativa. E com relação à glosa de 667.000, que é aqui é uma situação ligeiramente diferente, porque essa sim foi informada em DIPJ, essa base negativa. No entanto, ela não passou para o LALUR. Nesse caso, o erro de procedimento é ainda mais leve, mais suave, porque foi para a DIPJ, mas não para o LALUR, a base de cálculo negativa do primeiro semestre de 92. Aí, quando o recorrente percebeu isso, ele foi lá e procedeu ao registro dessa base de cálculo negativa. Repisando, a fiscalização em nenhum momento contesta a existência dessa base, ela admite. Ela só fala, olha, você não pode registrar diretamente isso
no seu LALUR sem ter passado pela DRE, sem isso ter sido registrado na sua contabilidade, enfim, não pode ir direto para a parte B do LALUR. E também, então, é o mesmo efeito que se teria em 92, foi aquele que se teve em 2002, ou seja, o aumento da base negativa. Então, senhores, o que cabe apreciar aqui é se procede esse requisito formal que a fiscalização está demandando de, tem que passar pela DRE, DIPJ e parte A do LALUR antes de ir para a parte B. Você não pode registrar como ajuste de exercício anterior e ir direto para a parte B. A recorrente entende que não há qualquer prejuízo para o fisco, não existe uma norma posta que inviabilize esse procedimento ou que diga que ele é ilegal. Não houve qualquer prejuízo para o fisco, não teve diferença de recolhimento de tributo, é só uma questão temporal e, portanto, nesses termos a recorrente pede o provimento do recurso. Eu fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado, doutor. Bom, o recurso voluntário praticamente repetiu os mesmos argumentos em relação ao que havia posto na impugnação aos autos de infração. Os argumentos novos, conforme relatado, serão tratados à medida em que formos analisando cada uma das matérias de que cuida o recurso voluntário. Assim, usaria da prerrogativa dada pelo artigo 57, parágrafo 3º do regimento interno do CARF, para reproduzir os termos da decisão recorrida nos pontos em que temos o mesmo entendimento. Tá? E aí eu sigo a própria ordem do recurso voluntário em relação aos pontos que vão sendo tratados. Tá? O primeiro deles, da decadência do direito do fisco de revisar as apurações de RPJ e CSL anteriores ao ano calendário de 2005. Nesse ponto, a recorrente repete ipsis literis os termos da impugnação, no sentido de que ao fisco seria vedado revisar os saldos de prejuízo fiscal e de base negativa CSL sob o pretexto de verificar sua exatidão. No seu entender, o prazo para a revisão de tais valores já teria se expirado à época da lavratura do auto infração, teve ciência em dezembro de 2010, por força do disposto do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No ponto, reproduz o acordo recorrido, com o qual me coaduno no entendimento de que são totalmente descabidas as razões constantes do recurso voluntário. E aí eu repito e faço abaixo as minhas considerações. A decadência representa a perda de direito da Fazenda Nacional de efetuar o lançamento e tem como termo final o prazo de 5 anos contado do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, artigo 173, ou da ocorrência do fato gerador do tributo, parágrafo 4º do artigo 150. Note-se que, em ambos os casos, o termo inicial está intimamente ligado à ocorrência do fato gerador, e não a de fato antecedente a ele. No caso, a fiscalização pode solicitar informações referentes a fatos ocorridos há mais de 5 anos do fato gerador, desde que determinados fatos tenham influenciado no período ainda não alcançado pela decadência. Como exemplo, um contrato de prestação de serviços firmados há mais de 10 anos e que gera uma despesa em período não alcançado pela decadência não pode ter sua falta de apresentação fundada na alegação de decadência, pois o reflexo desse contrato foi ocasionado em período ainda não atingido pela caducidade, o que torna imperiosa sua apresentação. No caso concreto, revela-se quase que absurda a ideia deferida pela recorrente de que saldos de prejuízos fiscais e ou base de cálculo negativo do CSL relativos ao ano de 92, por exemplo, que deixaram de ser reconhecidos no tempo certo e o foram escriturados na parte B do LALUR tão somente em 2002, para serem deduzidas da apuração do lucro real em 2006, não poderiam ser objeto de verificação por parte da autoridade fiscal. Desta forma, afasta o pedido de decadência efetuado pela recorrente. Prejuízos e bases negativas da CSL com origem em 94, processo administrativo final 9827. Esta matéria refere-se à inexistência de registros nos controles fiscais da contribuinte relativamente às alterações decorrentes da redução de prejuízos fiscais e bases negativas do ano calendário de 94, resultantes de decisão terminativa na esfera administrativa do processo fiscal número final 9897. Segundo a recorrente, a autoridade lançadora daqueles autos não teria utilizado os saldos de prejuízo fiscal e de bases negativas existentes em 94, quando da lavratura do auto infração, providência levada a cabo pela autoridade julgadora, que ao assim proceder, teria extrapolado sua competência legal regimental
ao determinar a retificação do lançamento mediante a utilização dos referidos saldos acumulados. As alegações do recurso nesse ponto também são as mesmas apresentadas na impugnação. Dito isto, veja o decidido pela DRJ São Paulo. Digo eu, quer dizer que para o presente auto de infração, a autoridade julgadora que teria apreciado o processo final 98-97 seria incompetente para decidir pela utilização dos saldos acumulados de prejuízos fiscais e base de cálculo negativo da CSL para abater os valores lançados, mas, quando da impugnação do referido processo, teria feito pedido subsidiário justamente para tal? Realmente, o posicionamento da recorrente é deveras contraditório e absolutamente incompreensível. Ademais, não há o que se contestar em relação à decisão definitiva de mérito proferida pela última instância administrativa. A partir deste ponto, suas conclusões devem ser efetivadas, independentemente de vir a ser objeto de questionamento judicial no âmbito do processo de execução fiscal. Não havendo determinação judicial específica, no caso, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito ou mesmo dos efeitos outros da decisão administrativa, como no caso de alteração do saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSL. Portanto, também não procede a alegação da recorrente de que, abre aspas, apesar de não ser mais possível qualquer reversão em âmbito administrativo, a decisão judicial favorável acarretará no imediato cancelamento do lançamento no que se refere a esta glosa, tendo em vista a recomposição de quase todo o saldo de prejuízo questionado pela autoridade fiscal nesse processo. Fecho aspas. A recorrente parece querer fazer um exercício de futurologia que não cabe no presente caso. O processo administrativo não se move da forma como advoga a recorrente. As normas processuais são claras quando se trata da definitividade da decisão administrativa, razão pela qual nego provimento ao recurso no ponto. Prejuízo fiscal e base negativa CSL com origem em 97, no valor de 1.414, 101,87. Aqui cuida-se do registro extemporâneo diretamente na parte B do LALUR, do valor de 1.414.000, relativo a prejuízo não operacional obtido na venda de bem do ativo permanente. A venda do bem deu-se em 96, entretanto o registro do prejuízo não operacional foi registrado na parte B do LALUR tão somente em 97. O lançamento contábil deu-se na conta de ajuste de exercícios anteriores, no patrimônio líquido, não transitando pelo resultado no ano calendário de 97. Ainda, a recorrente declarou a ocorrência desse prejuízo na ficha 20 da DPJ 98, a título de ajustes devedores de períodos bases anteriores. Também, neste caso, o recurso voluntário repete as alegações constantes da impugnação. E aí eu repito a decisão recorrida. Minhas considerações. Primeiramente, há que se considerar que o caso em apreço trata da apuração e do registro de prejuízo fiscal, que teria sido identificado posteriormente ao encerramento do exercício de competência. O registro foi efetuado diretamente na parte B do LALUR, sem que tenha passado pela apuração do lucro real. No caso presente, trata-se de prejuízo não operacional auferido na venda de bem do ativo imobilizado, que deveria ter sido contabilizado no calendário de 96, mas foi registrado tão somente em 97. Os lançamentos contábeis, nesse caso, foram feitos a débito de conta retora do patrimônio líquido, ajuste de exercícios anteriores, e a crédito da conta de ativo que registrava o bem alienado. Tal situação se repete em outros fatos apontados pela autoridade fiscal e que serão objeto de apreciação no decorrer desse voto, razão pela qual adotaria um critério único para decidir em todos os casos objetos do auto de infração. A recorrente alega que o registro do prejuízo não operacional no exercício posterior ao de competência e diretamente na parte B do LALUR não teria trazido nenhum prejuízo ao fisco, uma vez que não se obteve efeito diverso daquele que seria obtido caso o referido resultado negativo tivesse sido atribuído ao período apropriado. O que teria havido ainda, segundo a recorrente, foi mera postergação de uma exclusão do lucro real e da base de cálculo da CSL, sem qualquer prejuízo ao fisco. Cita a INSRF número 11/96, que em seu artigo 34 reconhece que, caso não produza um efeito diverso daquele que seria obtido com a realização na data apropriada, as exclusões em período subsequente não têm consequência fiscal. E aí eu reproduzo o artigo 34, que diz o seguinte: para efeito de determinação do lucro real, as exclusões do lucro líquido
em período base subsequente àquele em que deveria ter sido procedido o ajuste, não poderão produzir efeito diverso daquele que seria obtido se realizadas na data prevista. Eu grifei o termo exclusões. Também ressalta que a inexatidão temporal do registro de receitas e despesas somente poderia dar ensejo à exigência fiscal se dela resultasse postergação do pagamento de imposto ou redução indevida do lucro real, conforme disposto no artigo 273 do RI 99, que eu também reproduzo abaixo, e diz o seguinte: a inexatidão quanto ao período de apuração, e aí eu grifo, de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa se dela resultar postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao que seria devido, ou redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração. A tese expendida pela recorrente é muito boa, bem fundamentada, porém, creio que não se sustenta ao analisarmos mais detidamente o caso concreto. Isso porque não estamos tratando de exclusões realizadas em períodos subsequentes, cito a IN 1196, nem de inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, artigo 273. Mas, antes disso, estamos lidando com a apuração, determinação e o registro de prejuízos fiscais que foram identificados em períodos posteriores, alguns até em tempo muito além daquele em que teve origem. Conforme disposto no artigo 509 do RI 99, o prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e registrado no LALUR. Não é o caso dos autos, em que não houve a devida apuração na demonstração do lucro real, registrando a contribuinte o prejuízo identificado a destempo tão somente na parte B do LALUR. Aceitar o proceder da recorrente como correto abriria um precedente perigoso, possibilitando, por exemplo, que os contribuintes, ao identificar erros perpetrados em sua escrita 20 anos atrás, pudessem lançar diretamente no LALUR os respectivos valores apurados a destempo e passassem a utilizá-los sem qualquer controle por parte do fisco. Isso seria inadmissível, mas aconteceu no caso do presente procedimento fiscal, como veremos mais adiante, com a identificação e registro de prejuízos fiscais oferidos em 92 e registrados tão somente em 2002, para serem aproveitados em 2006. Portanto, creio que melhor sorte não assista a recorrente, razão pela qual mantenho os termos da decisão recorrida com os quais me coaduno, para negar provimento ao recurso no ponto. Apenas para fazer um contraponto ao alegado pela recorrente no seu recurso voluntário, em argumentação inovadora em relação à impugnação, não se cuida, no caso concreto, de mero erro de procedimento excusável. Trata-se, isso sim, da não realização de medida obrigatória e necessária ao atendimento da legislação tributária, normalmente as regras que ditam a compensação de prejuízos fiscais apurados pelos contribuintes em geral. Assim, nego provimento ao recurso no ponto. Prejuízos fiscais e bases negativas CSL registradas em 2002. Após passar pelo exame de uma auditoria independente, em 2002, a recorrente identificou alguns outros valores que deveriam ter sido apropriados aos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas CSL e que teriam origem em períodos de apuração anteriores. Tais valores montam em 207.489, relativo ao ano 99, 667.612, referente ao período 92, e 1.518.840, com origem em 92 também. No relatório, já tivemos a oportunidade de ver a origem de cada um desses valores, o que, na visão deste conselheiro, não possui relevo para a solução da demanda. Digo isso porque o fundamental, para tanto, é a forma como foi realizado o registro de tais valores no LALUR em sua parte B. Esse é o ponto de união entre os três casos, reconhecidos e registrados tão somente em 2002, mas referentes a períodos compreendidos entre 92 e 99. Também neste caso, os argumentos traçados pela recorrente no recurso voluntário são os mesmos já delineados na impugnação, razão pela qual reitero o disposto no artigo 57, parágrafo 3º do ICAF, para reproduzir o teor integral do acordo recorrido que adoto como fundamentos para a minha decisão. Voltando às minhas palavras, aqui reitero o que já posto no item anterior, quando tratamos de prejuízo não operacional obtido na venda de bem do ativo permanente. Também nestes casos, não estamos tratando de exclusões realizadas em períodos subsequentes,
nem de inexatidão quanto ao período de apuração e de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução. Mas, antes disso, estamos lidando com a apuração, determinação e o registro de prejuízos fiscais que foram identificados em períodos muito posteriores, alguns até após 10 anos em que ocorridos. Conforme disposto no artigo 509, o prejuízo compensável do RI 99, o prejuízo compensável é apurado na demonstração do lucro real e registrado no ALU. Não é o caso dos autos em que não houve a devida apuração na demonstração do lucro real, registrando a contribuinte o prejuízo identificado neste tempo, tão somente na parte B do ALU. De novo, assento que aceitar o procedimento recorrente seria abrir um precedente perigoso, como já tinha posto lá em cima. Digo isso ser inadmissível, mas aconteceu no caso presente. Portanto, mantenho os mesmos termos da decisão recorrida com as quais me coaduno para negar provimento ao recurso no ponto. Também aqui a recorrente alega que os procedimentos por ela realizados constituíam, no limite, em mero erros procedimentais excusáveis. Não concordando com tal assertiva, reitero que o proceder da recorrente trata-se, isso sim, da não realização de medida obrigatória necessária ao atendimento da legislação tributária. Mesmo argumento que já pus anteriormente. Por todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário. E abro a discussão, senhores. Doutora Letícia. Presidente, eu tenho algumas dúvidas com relação a essa contabilização, com toda a vênia ao voto do senhor, dessa contabilização desse prejuízo fiscal, principalmente dessa questão do terreno, porque o processo está em volumes, né? E o procurador afirmou que os resultados teriam tido o mesmo efeito se lançados no ano correto ou extemporaneamente, como foi feito. Que eu acho que essa prova é que deveria ser realmente feita pela contribuinte, inclusive citada no voto do senhor. Então, eu não sei, às vezes eu vou ter que pedir vista dos autos, se alguém puder me socorrer aí, para a gente ver se existe efetivamente essa prova. A respeito disso, Letícia, o contribuinte está correto, entendeu? Lançando o prejuízo lá atrás ou lançando o prejuízo após, tá? Não afetaria a questão digamos assim, ele oferiria também prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa, tá? Uhum. Se ele lançasse lá atrás, ele aumentaria a base de cálculo negativa ou o prejuízo fiscal que ele já havia apurado lá atrás, entendeu? Quanto a isso, não tem dúvida não, tá? Mas não é esse o ponto, entendeu? Não é esse o ponto a qual eu me refiro aqui no voto. Isso eu passo ao lado, porque para mim isso não é importante. Tá? Eu faço justamente a diferenciação. Quando ele cita o artigo da IN, eu posso estar errado, eu só estou colocando a minha opinião. Tá? Vocês podem ter entendimento completamente divergente. Né? Mas o entendimento que eu dei é que a legislação citada pelo contribuinte, inclusive, em que permite, né, esse registro da despesa, ou mesmo, né, a destempo, desde que não cause, né, alteração no resultado, sendo prejuízo ou sendo lucro real, tá? Eu entendo que não é aplicável a esse caso aqui, em que ele apurou, olha, lá em 1992 eu tinha um prejuízo que eu não joguei no LALU. Agora eu vou jogar em 2002, 10 anos depois, assim. Pois é, mas essa venda não é de 96 e ela foi registrada em 98? Pelos contratos? Essa venda aí foi em 96 e foi registrada em 97. Uhum. Tá? Esse seria o período mais próximo, tá? Entre o prejuízo identificado, a perda identificada, e o seu registro. Tá? Uhum. Mas eu não levei em consideração isso aí porque
eu estou adotando um critério único para todos eles. No proceder da contribuinte, ela, no meu entendimento, no entendimento da DRJ e da autoridade fiscal, ele procedeu de forma errônea. Ele deveria ter jogado isso para o resultado. Entendeu? Uhum. Esse 96, 97, por exemplo, ele poderia ter retificado a declaração, tinha tempo para fazer isso. Poderia ter retificado a declaração, poderia ter retificado a própria contabilidade, o resultado. Entende? Não haveria prejuízo nenhum. E aqueles anos que ele não podia mais fazer isso? Como é que fica? Mas olha, esse é o meu entendimento. Eu respeito o entendimento contrário, tá? Eu acho que nesse caso aqui, apesar dele não ter feito as obrigações, ele não invalidaria essa dedutibilidade dessa despesa anterior, sabe? Eu não sei se alguém coaduna das minhas opiniões, enfim. Presidente, eu também fiquei com algumas dúvidas aqui nesse processo. Eu estou tendente aqui a pedir vista, para dar uma olhada com mais cuidado. Tem muitas questões aí contábeis muito antigas também, que a gente tem que ver a legislação também aplicável à época. Eu acho que é mais prudente. Eu percebi que a doutora Letícia também está com algumas dúvidas, não está segura ainda para votar, então eu acho melhor, mais adequado a gente pedir vista aí. Tá ok. Posso pedir vista na carga do doutor Camerano ou o doutor Camerano quer votar? Não, o senhor pode colocar na minha conta aí. Então, doutor, esse processo sai em vistas para o doutor Camerano, tá ok? Muito obrigado, presidente. Obrigado Só deixa eu apregoar o resultado, doutor. Vou apregoar o resultado e depois se despede, então, tá? Então, lidos relatório e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, o julgamento foi interrompido pelo pedido de vistas do conselheiro Cláudio de Andrade Camerano. Ok? Certo, doutor? Muito obrigado, presidente. Parabéns pela profundidade aí com que analisou o caso. E eu agradeço a todos e até uma próxima. Um abraço. Ok. Até mais, doutor. Muito bem. Gente, vocês querem dar 2 minutinhos? 2 minutinhos, então. Por favor, apoio. Pode interromper a gravação? Gravação interrompida, presidente.